amados, mais uma aula, né? Mais um dia de escola bíblica. Feliz que você está aqui conosco. Tenho percebido que alguns alunos não conseguem ver a aula no dia certo, mas vai vendo durante a semana. A ideia é disponibilizar para você um conteúdo, tá? Então, importante que você participe, que você veja os vídeos, que é para isso que nós fazemos a escola bíblica. Eu queria poder orar com você. Queria fazer uma oração assim para que Deus tocasse teu coração, abrisse a tua mente, o seu entendimento. A aula nossa de hoje é o capítulo 3 do livro da carta de Paulo aos Romanos, que eu digo que é talvez o capítulo mais importante desse livro, tá? Dessa carta. Então vamos orar. Eu quero falar com Deus. Senhor, maravilhoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu quero colocar diante do Senhor mais esse momento. Quero pedir, Senhor, que o Senhor toque no meu coração, abra minha boca, me dê, como diz a tua palavra, abra a tua boca que está enchendo. Eu quero, no nome de Jesus, ser o instrumento para que essa aula chegue na vida de pessoas, de teus filhos e de tuas filhas. Ó Espírito Santo, eu me rendo à tua soberania, ao teu querer, ao teu realizar. Vem em nós, cumpra-se em nós, cumpra em mim a tua vontade. Senhor, que eu preparei essa aula, estudei, olhei, vi, mas que não seja apenas a minha boca, apenas a minha mente, mas que seja o operar do teu Espírito, em nome de Jesus. Quero abençoar esse teu filho, essa tua filha que assiste. Abra, Senhor, mentes e corações, para que essa aula possa ser de fato produtiva, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, né? Como sempre, no começo de todas as aulas, nós falamos alguma coisa sobre cultura bíblica, sobre sobre cultura bíblica. E hoje eu queria fazer um reforço, que no particular, acredite, alguns alunos tiveram dúvida sobre o que é judaísmo. Por mais que tenha explicado, eu costumo dizer que quando existe dúvida do aluno, pode ser duas coisas que estão acontecendo. Ou uma falta de percepção do professor, da aula, enfim, ou então o aluno não está prestando atenção. Da minha parte, eu vou tentar sanar algumas coisas. Vou te ajudar, tá? Vamos lá? Vamos te explicar algumas coisas. Primeiro, o que é o judaísmo, querido? Judaísmo era a religião monoteísta, onde Jesus foi inserido, onde havia a promessa de um Deus único, o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová da Bíblia. Quando Jesus vem para a terra e vem nos visitar, e vem, se transforma e se manifesta em carne, havia essa religião. Dentro dessa religião, havia, então, algumas seitas, que nós já falamos, que hoje eu não quero ficar tocando. E quando Jesus morre e é assunto ao céu, os seus discípulos, eles, no primeiro momento, você percebe, principalmente pelo livro de Atos, que alguns interpretavam o cristianismo como um braço do judaísmo, ou seja, havia aquelas seitas, as diferentes formas de judaísmo, e eles achavam que o cristianismo seria uma das formas do judaísmo. Então, por isso, no começo, nós cristãos fomos chamados de seita do caminho. Então, basicamente, o judaísmo, nós entramos como um braço do judaísmo. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo foi um instrumento para dizer, para tudo. Calma aí, ó. A lei acaba e começa a graça. Começa uma nova dispensação, ou seja, uma nova era espiritual. No começo, então, nós éramos chamados como uma seita judaica, a seita do caminho. Então, por isso que em muitas traduções, você vai ver que a palavra caminho está com letra maiúscula, que é o nome pessoal. Pronto, ponto. Vamos dar mais um detalhe. Depois de um certo tempo, pela ação, principalmente do apóstolo Paulo, nós deixamos de ser considerado uma seita judaica
para então se tornar uma nova religião. Então nós somos então chamados cristãos. Temos sim raízes no judaísmo, porque é de lá que veio a lei, é de lá que veio o Antigo Testamento, de lá que veio as promessas, mas entendemos que com a vinda de Cristo, com a sua morte, sepultamento e ressurreição, abre-se então o tempo da graça. Os finais dos tempos, né? Então, já todas as promessas que Deus fez ao seu povo lá no passado, Abraão, Moisés, enfim, elas estão se cumprindo em Cristo e se cumprindo em nós. Queridos, por que eu falo bastante isso? Algumas pessoas, elas infelizmente, elas olham para nós, cristãos. No passado, no começo, assim, há 80 anos atrás, ser cristão ou crente ou evangélico era algo muito raro. E normalmente, quem se convertia ao cristianismo, ao protestantismo, vamos melhor assim dizer, eram pessoas humildes, simples, às vezes até analfabetas. Elas tinham sua Bíblia, muitas delas aprenderam a escrever com a Bíblia. Então nós éramos taxados, nós brasileiros, como um povo sem cultura, pobres e sem culturas. Durante muito tempo, na década de 50 e 60, isso começou a mudar. Não vou aqui entrar em detalhes não, do neopentecostalismo, não quero entrar nesse detalhe. Mas pessoas de cultura, pessoas esclarecidas, começaram a ir para os seus seminários, igrejas começaram a montar seminários. E hoje, por que nós falamos com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto detalhe? Porque talvez você seja a luz no meio da sua família. Talvez alguém um dia solte algum comentário ou fale alguma coisa e você possa falar, peraí, calma aí, deixa eu te explicar que eu já sei o que é isso, você já sabe. Então lembra, caneta, papel, anota aí que isso vai fazer uma diferença tremenda na vida dos teus e principalmente na tua vida, ok? Vamos falar mais uma coisa, aquele lance que nós vamos falar muito hoje de circuncisão e incircuncisão. Que é circuncisão? Circuncisão era um ato que o judaísmo praticava por conta da lei, por conta de uma ordem dada de Deus a Abraão, que no 8º dia, todo macho, todo menino que nascesse da descendência de Abraão, ou seja, judeu, hebreu, que ele fosse circuncidado, que basicamente era cortar a carne do prepúcio, da genitália da criança do sexo masculino. Então, isso é circuncisão. Palavra dura, difícil, mas é uma marca física de uma promessa espiritual, promessa de então fazer parte do povo de Deus. Então, circuncidado, o que é? É um garoto que ao 8º dia teve essa marca física demonstrando que ele fazia parte do judaísmo. E que é o incircunciso? Ótimo, o incircunciso é exatamente aquele que não é assim. Então esse é o incircunciso, aquele que não teve essa marca física. Então dentro do judaísmo, para ser judeu, eu precisaria, o macho, o menino, precisaria ser circuncidado. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar? Deus abençoe, então vamos para a aula então. Vamos lá, vamos para a aula. Queridos, então vamos lá, Romanos capítulo 3, versos de 1 a 4, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo o homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Veja só, nós estamos começando aqui o Abre Alas hoje do capítulo 3
sobre Paulo, um judeu, escrevendo uma carta para os cidadãos de Roma. Parte desses cidadãos eram também judeus, ou seja, era da raça judaica, pertencia à raça judaica e tinha abraçado o cristianismo como religião. E também tinha os cidadãos romanos que não eram judeus da raça judaica, eram adoradores de outros deuses que se convertem e vêm para o cristianismo. Então ele começa dizendo o seguinte, olha, o judeu, ele tem uma vantagem. Qual a vantagem? Ele conheceu a lei, os oráculos de Deus, ou seja, a palavra. Até a vinda de Moisés escrevendo as leis, as tábuas da lei, os primeiros livros, não se sabia o que era pecado ou o que era incorreto, se bem que a consciência do homem sempre soube, mas eu precisaria então deixar registrado. Se diz não furta, quer dizer não rouba, então eu não posso roubar, não adultera, então eu não posso adulterar. E aí Paulo está chegando já dizendo, olha, o judeu, ele tem como privilégio o fato de ser o povo escolhido por Deus e que teve a ela a revelação da lei. Mas percebe o seguinte, o que Paulo quer deixar aqui? A preocupação de Paulo é, a lei é boa, a lei é boa. O problema é que ela não é capaz de mudar o homem, ela é só capaz de revelar o homem. Muitos aqui talvez não tenham participado dessa época, mas antigamente a gente, para tirar uma foto, a gente usava uma maquininha, fazia um clique, né, num filme, e depois nós levávamos o filme para ser revelado em uma casa de fotografia. E só descobriríamos como ficou a foto, muito diferente do que é hoje, que dá para ver na hora, quando se revelasse o filme, ok? Então a lei, ela mostra um clique, ela mostra quem somos, só que ela não vai mudar a história da foto, a foto é aquela. Eu gosto muito do reverendo Herdanes Dias Lopes, que ele diz o seguinte, a lei é como uma placa, diz assim, ó, cuidado, curva na frente, diminua a velocidade. Aí a próxima placa, 40 km por hora. Então eu já sei que tem uma curva, eu já sei pelas placas que tem uma curva perigosa, eu já sei qual a quilometragem ideal para estar dirigindo o carro, porque eu vou ter uma curva, mas a placa não faz eu pisar no freio. A placa não fará você diminuir o peso do seu pé no pedal, do acelerador. Então a placa revela, mas a decisão é minha. E muitas vezes eu sei que é errado, muitas vezes as pessoas sabem que é errado, mas ela não faz o certo porque elas não conseguem, elas estão tão impregnadas com aquele erro que ela não consegue fazer o certo. Percebe? Então ele está dizendo assim, o judeu pode alegar qualquer coisa, pode alegar de tudo, mas ele não poderia alegar ignorância. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu mude para São José do Rio Preto. Quem é morador aqui da nossa cidade, ou é de São José do Rio Preto, ele tem lá uma placa radar 60 km por hora. Então eu passo a 70, vou ser multado. Se uma pessoa vir de fora, que não mora em Rio Preto, vê a placa, também 60, e passa 70, o fato dela não morar em Rio Preto não vai poder alegar ignorância, porque havia uma placa dizendo 60 e ela passou a 70. Então o problema do judeu é que ele era indesculpável, porque ele não poderia alegar ignorância. Ninguém pode alegar ignorância, a lei está aí, a palavra está aí, ela está dizendo. Então, Paulo já começa no capítulo 13, onde vai ser de forma abundante ser falado da graça, dizendo que há lei, e que a lei tem suas limitações, porque ela aponta, sim, o nosso estado, mas não consegue resolver o problema, porque ainda continuamos no ser caído, continuamos com o problema do pecado impregnado em nós, então a lei só vai nos acusar, a lei só vai nos demonstrar que fizemos. Vamos imaginar que eu passo no radar e eu vou falar com o juiz. O juiz falou, olha, mas está aqui, ó, 70.
Falei, mas não tem mais. Você sabia que era 60, passou a 70 e você então agora se torna indesculpável, porque havia lei, a lei foi aprovada pela prefeitura, pelo órgão de trânsito e foi colocado no radar lá e você foi pego no radar. Então aqui é o que ele está dizendo. A lei é boa, os judeus teve ela, era importante, mas o problema é que nós somos maus. O problema é que eu não vou conseguir resolver o problema da minha vida simplesmente porque eu não vou conseguir cumprir toda a lei. E eu não conseguindo cumprir toda a lei, obviamente, então eu serei condenado por aquilo que eu deixei de fazer, não por aquilo que eu fiz de certo. Eu serei ou alguém será condenado por aquilo que deixou de fazer. Vamos lá? Beleza? Continuamos, né? Vamos lá, Romanos, capítulo 3, versos 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Neste caso, em algumas traduções está escrito falo como humano. Certo que não? Do contrário, como julgará Deus o mundo? Pastor Juliano, na mensagem de domingo, que ele teve a oportunidade de pregar, ele falou uma frase que agora eu não consigo lembrar o nome do autor da frase, do pastor que inicialmente falou ela. Mas a frase era mais ou menos essa. Para o inferno, ninguém vai injustamente. Ninguém é lançado ao inferno injustamente. Mas para o céu, todos vão injustamente. Ninguém merecia estar no céu, mas vão. Então não há uma injustiça quando Deus lança alguém no inferno. Mas há uma injustiça quando Deus coloca alguém no céu. Por quê? Porque somos maus. Depois eu quero tratar um pouco melhor sobre isso. Preste atenção. Quando Deus, na sua excelência, na sua soberania, dando todas as condições ao homem, primeiro a condição de não pecar, porque no começo, o primeiro casal, Adão e Eva, eles sabiam exatamente o que deveriam fazer, eles tinham ordens claras, principalmente ele tinha a ordem clara, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você só não pode fazer isso, que era exatamente comer do fruto daquela árvore. O fruto daquela árvore é a integridade. É aonde diz, olha, essa é a minha vontade. Qual era a vontade de Deus? Que eu não comesse, que o homem não comesse. Quando o homem deseja comer daquele fruto, daquela árvore, ele, a partir daquele momento ele diz, ó, agora a tua vontade não é mais importante que a minha. Eu quero fazer tal coisa. Então aqui, Deus, quando exerce a soberania e lança alguém no inferno, não faz por maldade, não faz porque foi injusto, faz porque esse alguém deixou de aproveitar, de utilizar dos meios que na época ele sempre preparou para o seu povo, sempre preparou. Nós hoje estamos vivendo na época da graça, que é muito mais fácil, mas mesmo na época da lei, havia sim condição de um homem ser salvo. Muito mais difícil, fazendo sacrifícios, esforços, mas havia sim uma oportunidade, uma porta aberta para a salvação. Então, no capítulo 3, versos 5 e 6, Deus aplica aquilo que ele disse. Se você pecar, você vai morrer, você vai para o inferno. E esse homem que peca com a lei, sabendo que não podia errar, e sem a graça, que é usufruindo de toda a conquista que Cristo fez por mim e por você na cruz, esse homem é lançado no inferno. Meu querido, que injustiça pode haver? Eu me lembro, muitos que estão assistindo aqui, estavam conosco no retiro de carnaval do ano de 2018, 2019, eu não lembro qual dos dois últimos, foi nos dois últimos. E no final da mensagem do último dia, preparando para ir embora, eu pedi para aquelas centenas de pessoas que estavam lá no retiro, fiz uma indagação. Eu disse,
Alguém aqui pode se levantar e dizer que seria injusto se ele ou ela fosse lançado no inferno. Alguém aqui teria coragem de dizer, olha, se eu for lançado no inferno será uma injustiça. Por que eu fiz essa frase? E quero dizer que na época ninguém se levantou. Porque só somos salvos e somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo perdão e pelo sacrifício, principalmente pelo pagamento, pela propiciação de Cristo sobre nós. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu queria ler agora o capítulo 3, verso 9, que eu achei muito, muito, muito interessante. Olha o que diz Romanos 3, verso 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Querido, se você subir no 10º andar de um edifício e lançar um objeto de lá, o que acontecerá? Vamos imaginar que eu suba no 10º andar de um edifício e lance uma caneta, solte uma caneta. Ela vai cair, ela vai chegar no chão. Foi-se estipulado isso como uma lei da gravidade. Então, o físico, se não me engano, Newton, não sei, agora não consigo lembrar, mas Newton, eu acho, ele definiu a lei da gravidade. Então, todo objeto vai cair. Ele vai chegar até, ele vai voltar, ele vai descer. Essa é uma lei, como outras leis da física. E no mundo espiritual, é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Nós todos, absolutamente todos, nascemos sobre a lei do pecado. Você e eu nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nascemos no pecado, fomos concebidos no pecado. Davi chega a dizer, o meu pai e minha mãe me conceberam no pecado. Mas como assim? Tipo assim, o pai não se trata que o pai do Davi saiu com outra mulher. Não. É que quando o pai e a mãe de Davi tiveram relações sexuais, mesmo sendo casado, ele era pecador e a mãe era pecador. Quando Davi nasce filho de pecador, o que é pecador? Então, por que eu falo com tanta ênfase? Porque pessoas acreditam ou minimizam o efeito que o pecado faz na humanidade. Queridos, deixa eu falar, olha aqui, aluno, por favor, queridão, olha, presta atenção no pastor. A palavra fala que até a natureza geme por conta do pecado que Adão cometeu, que Eva cometeu. A natureza hoje geme por conta do erro de Adão e Eva. Então, quando nós falamos, quando esse texto mostra, ele está dizendo, ó, judeus, gregos, se é japonês, se é chinês, se é índio, se é mulher, se é branco, enfim, não importa. Todos nascemos sobre a lei do pecado. Nascemos pecadores, em maior ou menor grau. Mas nascemos sobre... Quando você vê um nenê lindinho, eu tenho uns netinhos lindos, meus netos são lindos, o Ravi e a Aurora. Mas o que eles são? Pecadores. Um dia eles terão que ter um encontro com Cristo, se converter, se arrepender dos seus caminhos. E esse encontro é uma promessa que Deus fez para mim, fez para os pais deles, para os meus netos, para o meu genro, para a minha filha. Mas se não houver esse encontro, o destino deles, ou de qualquer criança, quando toma ciência de quem é e das decisões que tem que tomar, é um inferno. Horrível dizer isso, horrível. Mas é verdade, eu preciso abrir tua mente, querido. Preste atenção, você está andando na rua, você anda de carro, você anda de moto, você anda a pé, você anda de bicicleta, e pessoas nem dão bola para isso. Elas pensam que esse dia nunca vai chegar, que esse julgamento nunca haverá, que isso não é coisa de gente que vai na igreja, gente bitolada, coisa de pastor, coisa de gente que
não tem problemas maiores para resolver no dia a dia. Não! O pecado é algo que precisa ser resolvido e já foi. Eu preciso só tomar posse. Você entende isso? Entende, compreende? Olha, diz o seguinte: todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como que eu preciso resolver isso? Como você tem que resolver isso? Nesse capítulo 13 aqui, hoje, nessa aula, você e eu nós vamos poder dar uma analisada bem legal sobre isso. Eu vou continuar aqui nesse mesmo ponto aqui. Eu vou ler do 3, do 10 ao 18. Ele é bem curtinho, porque são bem rápidos os versículos. Capítulo 3, versos 10 a 18, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Queridos, todos esses versos, alguém aqui pode falar, parou aí, pastor, agora pegou, porque não pode ser isso. Eu não sou tão mal assim. Não é possível, do jeito que você está colocando aqui, do jeito, primeiro que não sou eu, está escrito. Não há um sequer, não há um. Aí uma pessoa pode falar o seguinte, mas não há um sequer que faz o bem. Tem sim, pastor, eu conheço pessoas que dão cesta básica, eu mesmo dou cesta básica, eu ajudo os pobres, eu faço caridade. Pessoas podem dizer as mais coisas que quiser dizer, mas o importante é que você saiba. Tudo isso é colocado abaixo por uma só obra errada, uma só atitude errada. Eu vou lhes dizer, é impossível que alguém, um homem, uma mulher, consiga andar 100%. Imagina o cara mais piedoso, a mulher mais piedosa. Não importa. No fundo, a essência dessa pessoa, cutuca ela, aperta ela para você ver. E você vai ver ou reclamando, ou maldizendo, ou de alguma maneira deixando a fé, abandonando muitas vezes a fé. Então eu quero dizer o seguinte, em maior ou menor grau, todos, eu, você, cada um de nós praticamos o bem, sim. Muitos de nós praticamos obras de justiça, sim. Mas praticamos porque temos Deus em nós. É Deus operando em nós, agindo através de nós. Sim, nós muitas vezes sendo instrumento de Deus para a vida de algumas pessoas. Mas por que Paulo já dá logo assim, bem na lata? Bem na lata, querido, não importa esse ato de justiça que você acha que faça. Não importa se você vai na igreja, não importa se você é dizimista, não importa se você dá cesta básica, não importa que você visita pessoas nos hospitais, a sua essência. Quando eu cometo um erro, tudo isso é posto abaixo. Todos, em algum momento. Eu vou até mais longe. Se você hoje está em sã consciência, hoje é uma quarta-feira, agora é 20 para as 10, eu estou gravando esse material 20 para as 10, 6 de outubro, perdão, 20 para as 10 da noite, tá? Eu vou desafiar você. Se você teve hoje pelo menos umas 4 horas consciente durante o dia, você pecou, ou por ação, ou por omissão, por falar, por deixar de falar.
por pensar. Em algum momento, essa palavra que lemos, ela se configurou em você. Um pensamento, uma fala, um deixar de falar. Então, isso que Paulo está mostrando, para parar com essa ideia de que eu sou evangélico, eu vou na igreja de domingo, eu sou salvo porque eu faço coisas boas. Querido, você só faz coisas boas porque Deus é na tua vida. E a diferença nós vamos ler agora, eu quero ler agora. Eu acho que aqui, se eu fosse fazer uma aula, se eu pudesse só pegar um pedaço desse capítulo 13, eu vou agora avançar um pouquinho mais. Eu quero adiantar um pouquinho mais. Você vai prestar atenção agora? Por favor, ouça. Eu vou ler bem devagar. Romanos 3. E aí eu vou emendar esses versos do passado, como se não há ninguém faça o bem, com o que Paulo está dizendo agora. Romanos 3, versos 20 a 24. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, chegamos a uma conclusão. Vamos lá? Primeiro, tem alguém justo? Ninguém. Nem você, nem eu. Ninguém. A melhor pessoa que você achar no mundo, ela não é 100% justa e não é 100% correta. Agora, o que resolver então? Como que eu vou fazer? Se a lei denuncia, vamos imaginar que hoje eu tive um pensamento não legal. Eu pensei em uma pessoa, fiquei com raiva dela, como essa pessoa fez isso para mim? Eu nem cheguei a falar, mas eu pensei. E acredite, o Espírito de Deus esquadrinha a tua mente e o teu coração. Aí ele pecou. Olha lá, está pensando naquela pessoa, está pensando mal, está querendo, enfim, alguma coisa errada. Como eu vou resolver isso? De que forma, se não há um justo sequer? Aí entra Paulo, também na carta de Romanos, também no capítulo 13. Ele diz, agora eu resolvo isso com um problema. Eu sou justificado, se não há um sequer. Resolvido essa parada? Resolveu? Beleza. Então eu tenho a solução. A placa, lembra que eu falei do veículo? Que a placa aponta que tinha que andar 60 e que tinha uma curva, mas eu não posso, ela não vai fazer com que eu breque, ela não vai fazer com que eu freie o carro ou diminua a velocidade. A placa só aponta, mas a graça agora, eu já sei, é 60, eu sei que tem perigo à frente. A graça de Deus, o amor, o favor imerecido de Deus na minha vida me convence. Olha, cuidado com essa curva. Você não vai conseguir fazer essa curva. Se quiser continuar, pode. Mas essa curva você não vai conseguir fazer. E não é mais por medo da placa. Não é mais porque a placa dizia que eu não podia. É pela consciência que algo à frente é perigoso. E a graça faz exatamente isso. Você entende? Você consegue compreender o que a graça faz? Eu gosto muito o que diz o pastor Josué Simeone, uma frase atribuída ao pastor Josué Simeone. Olha que linda essa frase. Preste atenção nela. Ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que recusou. Ai, meu Deus, que frase linda. A pessoa ela é lançada no inferno não porque ela cometeu o pecado. Não, todos pecam. Ela é lançada no inferno porque recusou o perdão. Ele recusou o amor de Deus. Ele recusou a aliança que Jesus fez.
Se não há um sequer que não peque, então todos pecam. Então como eu resolvo? Eu resolvo da mesma forma que Jesus nos propôs. Crê em mim, você será salvo. Aqueles que creem em mim serão salvos. Aqueles que creem que eu estou pagando. Jesus, está pagando o preço por você, pelos teus pecados, por aquela coisa que lembra que eu falei que você pensou. E isso produz em nós notas de arrependimento, de constrangimento e de amor a Deus. É aí que entra o lance da graça. O importante é que você entenda isso. Primeiro, você precisa entender, capítulo 3, que não há um justo sequer. Entendeu? Beleza? E agora? E agora aceita o perdão que Deus propôs para você. O justo, aquele que de fato é justo, aquele que de fato não pecou, aquele que de fato não errou, ele pagou o seu preço, o meu preço. É isso que ele está falando aqui. Vamos lá? Estou terminando, faltando mais 2 pontinhos. Eu achei lindo esse daqui, cara. Capítulo 3, versos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vou facilitar a tua vida. Hoje, nesse momento, está vivo? Respirando? Estou, pastor, estou respirando, estou vivo, estou aqui com as minhas lutas, minhas dificuldades, beleza. Hoje você tem um advogado. Você crê em Cristo? Creio. Você crê que Ele morreu pelos teus pecados? Sim. Você crê que Ele foi sepultado? Creio, sim, que Ele enfrentou a morte no meu lugar. Você crê que Ele ressuscitou? Creio também que Ele ressuscitou. E que Ele ressuscitou para reinar sobre você? Sim, eu creio que Ele ressuscitou para reinar sobre mim. Mas nessa hora, Ele passa a ser o meu advogado, Ele passa a ser o seu advogado. Nesse momento, todos os meus pecados, todos os meus erros serão advogados por Ele. Ele não vai advogar a sua inocência, Ele vai advogar a tua culpa. Ele só vai dizer que não pode ser imputado para você culpa, o mal da culpa, porque esse mal da culpa foi lançado nele. Ele se fez maldito no meu lugar. Ele pagou o preço por mim, ele pagou o preço por você. Você consegue entender isso? Esse texto, aquele que hoje é o meu advogado, que é o teu advogado, então Jesus é o advogado, beleza. Pastor, que top, que legal, que bom isso aí. Isto, ele é o meu e ele é o teu advogado. Amanhã ele será o meu e o teu juiz. João capítulo 12, verso 48, fala que no último dia, naquele dia do julgamento, eu e você vamos estar diante de Jesus. E você sabe quem vai nos condenar? Aqueles que forem condenados, não será ele. A palavra fala que nós seremos condenados por não aceitar a palavra, por recusar a palavra, por recusar o perdão, recusar a proposta, recusar a aliança. As pessoas que forem condenadas, elas não serão condenadas pelos seus pecados. Elas serão condenadas porque não havia quem pagasse pelos seus pecados, ou quem pagou pelos seus pecados. E é aí que nós chamamos de propiciação, é um pagamento. Pecou? Jesus foi lá e paga, se arrependa, conserte a sua vida e segue em frente. Olha que lindo isso. E esse texto daqui, ele está dizendo para ele mesmo ser justo e justificador. Imagina, olha, que eu e você estiver diante do Cristo, diante de Jesus. Naquele dia eu dizer, Senhor, obrigado pela tua escolha. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E o que Ele fez por mim? Me deixou um cara melhor? Não. Ele morreu na cruz e pagou o preço por mim. E eu reconheço e você reconhece isso. Finalizando,
terminando, concluindo, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Eu acabei de falar no verso anterior que nós estaríamos diante de Deus. Um dia você vai estar. E eu vou estar. Se acredite, ele não vai ficar falando dos meus pecados. Se bem que há o livro da vida, onde relata, nada vai ficar escondido, nada vai ficar oculto. A questão é, naquele dia, eu tive um mediador durante a minha vida. Eu tive alguém que, de fato, morreu por mim, que pagou o preço por mim. Eu tive. Isso é fé. Isso é crer. Aí, o que ele fala? Pois que o homem é justificado pela fé. Ele não é justificado pelas coisas boas que ele faz. Queridos, há 20 anos atrás eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Eu era muito pior do que eu sou hoje. Mas acredite, passado 20 anos, eu não mereço ir para o céu. Porque eu ainda faço coisas que eu não deveria fazer. Eu tenho pensamentos que eu não deveria ter. Eu falo coisas, às vezes, que eu não deveria falar. Não são coisas tão graves quanto um dia eu fiz e falei e pensei. Hoje, muito diferente do que eu fui um dia. Hoje eu busco, de fato, andar reto, mas não consigo. Em algum momento eu vou falhar. Mas pela fé, eu creio que pela fé a graça me alcançou. Não é porque eu melhorei que eu vou para o céu. Não é porque você melhorou que você merece ir para o céu.